Olá, telespectadores, sejam todos bem-vindos à primeira edição do programa Universo da Comunicação. Hoje, trouxemos para si um tema muito importante que é a influência dos meios de comunicação social, isto é, rádio e televisão na província do Huambo. Antigamente, era muito difícil de se comunicar devido à falta de meios apropriados. Hoje, com o surgimento dos meios de comunicação social, a comunicação passou a ser mais simples e eficaz. Portanto, vamos ouvir a nossa reportagem na voz de Inocêncio Nunes Cavela. É contigo, companheiro. Exatamente, companheira Josemara, é comigo. Já me encontro na Cidade Alta para mais uma entrevista, propriamente da Rádio Huambo. Está comigo o sociólogo Atanasio Paulo de Castro, onde vou mesmo falar até agora. Uma vez mais, bom dia, senhor sociólogo Atanasio Paulo de Castro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a nós por nos terem convidado para ceder esta entrevista, dar esta contribuição em função do tema escolhido. Vamos aqui a falar da influência dos meios de comunicação social, isto é, a rádio e a televisão. Qual a sua visão? Bom, eu penso que os meios de comunicação social sempre tiveram influência na vida humana. É só sublinhar que desde os primórdios da humanidade, os homens sempre comunicaram. Desde os meios mais rudimentares aos atuais, mais modernos. A rádio e a televisão sempre tiveram influência na vida dos cidadãos por serem considerados meios tradicionais. Ou seja, independentemente de existirem outros meios, a rádio e a televisão foram tidos sempre como meios da confiança, da certeza, onde os cidadãos vão buscar a informação com maior confiabilidade. No caso da rádio, é também um meio que facilita do ponto de vista econômico os cidadãos, porque ele pode ser levado ao bolso, com pilhas, na lavra, em qualquer lugar pode ser ouvido. Então isto também permite que os cidadãos, em qualquer lugar onde estiverem, possam ouvir rádio, possam estar informados, formados e também recreados. A televisão veio aliar, de facto, a comunicação oral à imagem, que é fundamental também na perspectiva da explicação do facto, da notícia aos próprios cidadãos. Não é em vão que depois também alguém disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, nós aprendemos a comunicar também com a imagem. Então, a televisão, desde o seu nascimento, no período do preto e branco, depois de 92 a passar a cores, até aos nossos dias, acaba sendo um órgão que as pessoas vão para buscar a informação, a formação e recreação, e continua sendo ainda o órgão também bastante solicitado para aqueles que queiram optar pela credibilidade, isenção e objetividade. A senhora Atanasio, eu volto a falar da rádio. O alto índice de analfabetismo pode ser considerado como um dos fatores que leva o indivíduo a ouvir a rádio? Não, de forma alguma. De forma alguma. E é preciso não olharmos para esse pendor como a rádio sendo instrumento de facilidade para os menos equipados do ponto de vista de formação. Não. É um meio que ajuda a capacitar esses indivíduos, mas é importante também que nós tenhamos noção de que a rádio facilita o autodidatismo. Há pessoas muito inteligentes com um nível de conhecimento alto em zonas rurais, mas nunca tiveram acesso à escola. Mas por conta da interação com estes órgãos, no caso concreto a rádio, acabam sendo pessoas provavelmente mais informadas e mais capacitadas do que muitas pessoas no meio urbano. Por quê? Porque no meio urbano há a tendência de as pessoas ligarem-se muito mais ao telefone, à internet, e às vezes sem buscar o essencial, quando aquelas pessoas com a capacidade de saber ouvir, lá nas comunidades aprendem muito mais a lidar com a própria sociedade. Exatamente. Na verdade, é uma noção errada de que a rádio facilita mais os analfabetos do que os letrados, quando podemos até considerar inverso. A rádio torna-se um input
para essas pessoas, necessariamente para melhorarem a sua capacidade de lidar com as adversidades. Só para fechar, senhor sociólogo, até que ponto esses meios de comunicação social em referência podem destruir os valores morais? Quando estes, do ponto de vista de conteúdos, no seu plano programático, passarem conteúdos que invertem os valores ao nível da sociedade. Hoje estamos preocupados porque provavelmente no passado havia maior rigor do ponto de vista de conteúdos, quer de rádio, quer de televisão, mas é ainda mais preocupante o conteúdo de televisão. Por exemplo, já temos bonecos, né, que insinuam a violência a passar em televisão. Temos, por exemplo, conteúdos televisivos que insinuam a sexualidade distorcida, né? Ou seja, a maneira como, por exemplo, alguns apresentadores se vestem, os temas como abordam. Quer dizer, qualquer conteúdo ele pode passar uma determinada tendência. Então já estamos preocupados também com, por exemplo, publicidades de bebidas alcoólicas, sexuais, a passar em horários nobres, o que de certa forma preocupa. Depois, no passado também havia a questão da seleção, em que programas ouvir, quando e tal. Os pais podiam com os filhos escolher os programas de televisão e de rádio para ouvir. Infelizmente hoje não. Por exemplo, já não há seleção de conteúdos para menores e para maiores de idade. As crianças assistem novelas. Isso também pode estar a contribuir para a degradação de valores. E mais do que isso, provavelmente não seja degradar, porque não existam tais valores. Porque é importante que estes valores existam para que sejam preservados. Estamos a ter agora uma sociedade com alguma liberdade, quase que libertinagem, do ponto de vista de escolha, onde a decisão já não depende de segundos nem de terceiros. Se no passado, por exemplo, a nossa escolha profissional dependia dos nossos pais, hoje, feliz ou infelizmente, né, e isso pode ser debatido, é muito relativo, depende de nós, né? Mas os pais tinham aquele cuidado porque olhavam para o futuro do filho, tinham uma visão futurista sobre as coisas. Conselho que fica para aqueles que usam os meios de comunicação social em referência à rádio e à televisão? Bom, na verdade, o conselho que fica é o uso racional dos meios. O uso racional pressupõe o uso com responsabilidade. É preciso as noções econômicas estarem em todos os sentidos da nossa vida, né? Utilidade, necessidade, prioridade. Nem tudo é necessário, nem tudo é utilitário, nem tudo é prioritário. Saber selecionar os conteúdos em função dos objetivos que cada um estabelece para a sua vida. Não é em vão que nós temos programas preferidos, não é em vão que nós escolhemos temas preferidos para abordar. Tudo isto pressupõe seletividade. Então, muito cuidado, porque da mesma forma que os órgãos de comunicação social nos podem formatar para o bem, também nos podem formatar para o mal. Então, esta é a dica que fica. Não existem bons nem péssimos programas de rádio, desde que estes dependam da nossa aceitação ou negação. Este é o segredo. Exatamente, muito obrigado, senhor sociólogo, estamos juntos. Assim foi então a conversa com o sociólogo Atanasio Paulo de Castro. Só para realçar também que é jornalista da Rádio Nacional de Angola, que falou o tema em referência à influência dos meios de comunicação social na província do Ambo, quanto município sede. Por nossa parte é tudo, voltamos nas próximas oportunidades. Imagens são de Zira Montinho, Inocêncio Nunes Cavela, a partir da cidade de Alta. Obrigada, companheiro. Agora vamos ouvir a reportagem na voz de Isabel Munto, que vai falar com o psicólogo sobre o tema em questão. Companheira, nos encontramos neste momento na Cidade Baixa, onde vamos ao encontro do psicólogo Zacarias Colande, que vai nos falar um pouco sobre o tema em abordagem. De que maneira a televisão tem influenciado o comportamento do ser humano? Ok, na verdade a televisão tem influenciado no comportamento do ser humano via, neste caso, a mutação. É aquilo que é a própria transmissão, tipos de conteúdos que ele evidentemente vão transmitir. Por isso, muitas das vezes a mutação do comportamento do indivíduo vai depender de que tipo de informação que a própria televisão ou a rádio vai poder passar a esses telespectadores.
qual é o conselho ou apelo que o psicólogo deixa para a sociedade do Huambo? Ok, na verdade o apelo que eu poderia deixar aqui a esta sociedade do Huambo é que evidentemente deveriam vincar-se mais quanto à própria aquisição das informações que podem na verdade melhorar a sua própria capacidade cognitiva, isto é, aquelas informações positivas, não mais negativas, independentemente do que a rádio ou até mesmo a televisão pode passar neste quesito, mas o próprio homem precisa evidentemente absorver daquilo que vai lhe ser útil na sua própria cognição. Muito obrigada, psicólogo Zacarias Colande. Assim foi a nossa conversa com o psicólogo Zacarias Colande, que falou sobre a influência dos meios de comunicação social, isto é, a rádio e a televisão, com imagens de Celeste Carlos e Isabel Munto, na Cidade Baixa. Obrigada, Isabel. E caso tenhas motivo de reportagem, estamos aqui abertos para si. Depois de ouvirmos a opinião do sociólogo e do psicólogo, agora vamos ao encontro da nossa repórter Neide Melita, que vai falar com a sociedade civil sobre o tema. Olá, colega Josimara. Nesse momento encontramos-nos na Rua dos Ministros, propriamente na Faculdade de Economia, onde vamos falar com alguns cidadãos sobre a real influência que a televisão tem sobre a vida das pessoas. Portanto, vamos aqui agora falar com um cidadão. Como te chamas? Domingos Simões. Ou vês TV? Sim, vejo. Tem-te influenciado? Bastante. De que maneira? De maneira que eu possa crescer a nível acadêmico, espiritual e até financeiramente. E quais são os contributos que, portanto, tem tirado na TV que tem ajudado no seu cotidiano? Primeiramente, faço anotações para ver a televisão e que essas anotações me ajudam na escola, a desenvolver trabalhos, a lidar, como que eu posso lidar com os colegas e várias coisas. E que conselho deixa para as pessoas que veem também TV? Que aproveitem bastante, principalmente as coisas positivas. Podem ser ou não ser estudantes, mas que a televisão ela está ali para nos ajudar a melhorar as coisas, porque o mundo é dinâmico, não é estático. Então, quanto mais melhor aprendemos, melhor será para nós, para viver em sociedade. Obrigada. E assim acabamos de falar com um cidadão aqui na Faculdade de Economia. É contigo ali, Josimara. Obrigada, companheira. Assim foi o nosso programa Universo da Comunicação. Se quiserem se informar mais um pouco sobre os meios de comunicação, estamos aqui todos os dias das 7 às 8. Até já.